Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da NTT Data Brasil. Eu sou Marina Bedeschi, líder de design e inovação aqui na NTT Data, e eu estou aqui com o Marcelo e o Cauê para falar sobre nada menos do que Deep Techs e essa nova onda que nós estamos vivendo nesse momento. Então, sem mais delongas, vou deixar que eles se apresentem e aí a gente começa. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê, Head de Inovação em Pesquisa e Desenvolvimento da NTT Data Brasil. Um prazer estar aqui com vocês, Marcelo, Marina. E vamos de novo, falar sobre esse assunto tão legal que as startups e agora sobre esse movimento novo de Deep Techs. Legal. Bom, pessoal, eu sou Marcelo Nascimento, sou gerente de cibersegurança com uma visão de riscos e estratégia aqui na NTT, assim como os colegas. Bom estar com vocês de novo em mais um episódio, mais uma participação. Vamos comentar um pouquinho do Deep Tech, o que é, onde faz, um pouco de Globo Repórter aqui, acho que a gente vai fazer. Olá pessoal, eu sou Marcelo Salvo, sou líder de inovação do time da NTT Data do Brasil. É um prazer estar aqui para falar com vocês de um assunto tão interessante que é Deep Techs. Eu estou bastante envolvido com o ecossistema de startups, tracionando bastante os temas aqui dentro. Acho que tem muito assunto importante e muita coisa legal para a gente falar sobre as Deep Techs, né? Esse movimento, como a Mari citou, é novo de certa forma, mas ele já está no nosso radar há um bom tempo. Isso. Então, já com esse radar, assim, eu já vou começar com a primeira pergunta, que é a pergunta básica. O que são Deep Techs, assim, só que em termos mais simples? Em termos mais simples, estamos muito acostumados a sermos usuários das tecnologias, né, ao invés de sermos desenvolvedores das tecnologias core. Então, dando um exemplo mais comum aí do ChatGPT, por exemplo. Uhum. Então, não era usar o ChatGPT, é ser o desenvolvedor do ChatGPT. E não era usar o modelo de alguém para desenvolver uma IA conversacional. É desenvolver o modelo. Uhum. Né? É ser a próxima OpenAI. E isso traz outras coisas que a gente vai conversar, acho que aqui durante o período que a gente está juntos, porque isso torna as empresas globais, desde a fundação, tem uma série de coisas diferentes, né, de uma Deep Tech para os outros tipos de startups. Mas, basicamente é isso. Uma Deep Tech é aquela que desenvolve a tecnologia core, seja ela uma tecnologia de biomedicina, uma tecnologia de inteligência artificial, um novo tipo de tecnologia de engenharia mecânica, mas ela desenvolve realmente aquele core, geralmente ligado a patentes, né? O Marcelo, nosso especialista aqui de propriedade intelectual, acho que vai falar um pouco depois disso, mas essa é a minha definição sobre Deep Techs. Legal. E eu vi que você citou justamente as startups tradicionais, no caso, né? Então, você poderia explicar um pouquinho, ou, na verdade, ambos os Marcelos, o que são essas, qual que é a diferença, na verdade, né, dessas Deep Techs para uma startup tradicional ou uma startup até mesmo de serviço? Legal, Mari. Acho que se a gente pudesse resumir em uma frase, as startups tradicionais, elas se orientam a uma construção geralmente de bit byte. Uhum. As startups de Deep Tech, elas são orientadas também ao bit byte, Uhum. mas ao que a gente chama de orientação ao átomo. Então, elas produzem tecnologia que, inclusive, pode ser materialmente discutida e empregada. Legal. Um exemplo super bobo, mas que ainda vai trazer bastante, acho que, luz ao tema. O desenvolvimento de placas de vídeo, de GPUs, para o uso de tecnologias. Quando a gente pensa em componentes mais potentes, menores, melhor refrigerados, ou seja, melhor arrefecidos, às vezes também quando a gente usa em característica doméstica, isso é um Deep Tech. É um hardware com capacidade de avançar o mundo para uma direção nunca antes vista. Acho que eu sintetizaria, não em uma frase, como falei que faria, mas sintetizaria em um parágrafo, assim. Bem difícil sintetizar em uma frase. Exato. A gente fala de Deep Tech. As Deep Techs, ela tem uma fundação, uma base muito sólida em grandes descobertas científicas, muitas vezes, tá? Então, diferente de uma startup tradicional, que a gente já conhece, convive mais facilmente aqui no ecossistema, que está voltada a uma solução de serviço, resolver um problema já conhecido. Então, ela tem uma capilaridade muito menor, porém ela tem uma complexidade maior. Ela vai realmente a fundo em um tema e desenvolve com uma complexidade que a gente não está tão acostumado no mercado. Então, a Deep Tech, ela vai muito no meio acadêmico, ela vai atrás do científico para trazer isso e materializar como uma inovação. É uma característica muito comum e ela tem também uma referência de estudo mais alongada do que as startups comuns que a gente está aqui de serviço. Então,
tem esse ponto de aprofundamento e uma longevidade nessas pesquisas, tá? Legal. E vocês teriam algum exemplo de uma Deep Tech que, assim, literalmente um exemplo, né, de alguma Deep Tech que a gente possa diferenciar de uma startup tradicional? O exemplo mais atual, o OpenAI, né, surgiu como uma startup, mas nós temos gigantes tradicionais, Microsoft, Apple, né, foram Deep Techs lá atrás, né? Não se tinha o conceito de startup, mas foram Deep Techs de garagem, vamos dizer assim, que quase dá a mesma coisa, dependendo do conceito ou definição que a gente usa. E se a gente aumentar um pouco isso, Mari, você vai encontrar Deep Techs não enquanto modelo empresarial, mas pesquisas Deep Tech dentro das grandes empresas hoje. Se a gente olhar, por exemplo, para o que a IBM está fazendo com computação quântica, se a gente olhar para o que a Google está fazendo com computação quântica, a gente pode dizer, em última análise, que está sendo produzida uma Deep Tech dentro de uma empresa mainstream ou muito consolidada, uma Big Tech. É um exemplo bem relevante. O Watson, por exemplo, dentro da IBM, em determinado momento, também foi um exemplo de Deep Tech. Não necessariamente uma startup, mas essa pesquisa de tecnologia mais aprofundada dentro de uma organização, por exemplo. Exato. Legal. Eu acho que assim, existem outros exemplos que vão para vários setores, né? Então, existem Deep Techs em saúde, na parte de alimentos, descoberta de novos materiais, produzir novos componentes químicos, novas proteínas. Então, é uma pesquisa diferente do que a gente está acostumado. Então, um exemplo que eu gosto de citar é a Nótico, que é uma startup que começou desenvolvendo alimentos base vegana e hoje é uma empresa enorme. Então, ela é uma Deep Tech de raiz e tem um mercado muito grande. Então, a Nótico, ela produz alimentos à base de soja, à base de vegetais, não para simular, por exemplo, uma carne, um produto que já existe. Ela tem sua própria linha. Ela desenvolveu essa substância para trazer no mercado novo. Legal, eu nunca tinha parado para pensar que justamente essa empresa era uma Deep Tech, porque é algo que tá na minha vida. Tipo, eu vou ao mercado, por exemplo, eu vejo lá o produto A, o B e eu vejo deles também. Então, isso é muito legal, porque tá intrínseco ali no nosso dia a dia, querendo ou não. O ponto que o Marcelo Nascimento tocou é muito bom, porque as startups não estão sozinhas quando a gente fala em Deep Techs, né? As empresas grandes também estão por aí. Nós mesmos da NTT Data, né? Mais de 2.000 papers divulgados por ano, acadêmicos, 5.000 profissionais de pesquisa e desenvolvimento. O nosso laboratório do Brasil é um laboratório de Deep Tech, de tecnologias imersivas. Então, as empresas grandes também têm um papel de chegada de serem Deep Techs, como fundadoras, como pesquisadoras e até mesmo como implementadoras, né? Hoje, por exemplo, a NTT vende produtos de empresas que originalmente eram Deep Techs, né? As Deep Techs precisam do nosso apoio para fazer essa venda especializada e para dar fim à tecnologia que ela cria, né? Tem que ter esse entorno criativo das grandes empresas para colocar isso em ponto de comercialização. Eu digo isso porque no movimento tradicional das startups se tira muito das outras empresas no meio do caminho. Então a startup geralmente ela tenta atender as grandes corporações ou vender a solução dela de forma direta. Já nas Deep Techs não. Quando eu tenho uma startup ou uma empresa que tem Deep Techs, ela depende de outros players do mercado para que isso seja distribuído, desenvolvido soluções em cima da tecnologia criada. Isso é muito interessante. Legal. Já que o Cauê puxou a brasa para nossa sardinha, tem outro exemplo legal de trazer, Mari. O eAwards, que também já foi conhecido como Empreenda Saúde, ele é um programa NTT em nível global que visa fomentar tecnologia dentro do setor de saúde, como o nome sugeria, agora nem tanto. Lá dentro é muito comum que as empresas concorrentes, principalmente as finalistas, tenham Deep Techs como seu principal produto. Se a gente olhar no último ano, eu tive o prazer de ser jurado do Empreenda Saúde, do eAwards, eu não me acostumo com o nome novo. A gente tinha empresas que estavam olhando para o combate ao câncer, principalmente câncer infantil, e fazendo isso através de um processo de tecnologia. A gente tinha monitoramentos para crianças autistas, a gente tinha imersão para atendimento de crianças autistas através de utilização de realidade aumentada e realidade virtual sem utilizações de óculos, ou seja, através de projeções. E todo esse processo eram, nesse caso do eAwards, startups, sim, mas elas também se materializam em empresas grandes. Eu queria só dissociar o conceito de tecnologia profunda ou de Deep Tech ao tamanho da empresa que está. É extremamente comum que a gente tenha as startups liderando isso
porque são empresas que têm o P&D dentro da sua veia, da sua concepção, mas não é necessariamente isso. Então, quando a gente pensa em Deep Tech, a gente geralmente vai estar falando de startups, mas não necessariamente, mas a gente sempre vai estar falando do avanço de um campo científico muito forte e muitas vezes de um conhecimento científico acadêmico muito potente atrelado a essa pesquisa, a essa descoberta, a esse novo produto, essa nova funcionalidade. Não, muito bacana. E visto que, por exemplo, você citou o We Awards como um programa internacional, qual que é a visão que vocês têm sobre as Deep Techs, assim, em outros continentes, por exemplo? Então, vamos por Europa, América do Norte, enfim, como que tá essa polarização, assim, das Deep Techs? O legal das Deep Techs é que elas nascem globais. Ninguém vai fundar uma Deep Tech para atender só o Brasil, porque a solução tecnológica está dada, mas o fim para aquilo não. Então, é um movimento grande. A gente tem um movimento grande de startups na África também agora. Então, na África, o movimento de startups de serviço e de Deep Tech está nascendo junto. É muito legal. O continente africano está começando a se movimentar em torno da inovação tecnológica por startups, né? Então, existe uma série de movimentos. Pesquisem depois aí, galera. Tem uma série de iniciativas em diversos países da África de startups, principalmente de Deep Techs. Então, eu vejo que é um movimento que é uma tendência global. Ele ajuda a distribuir renda, oportunidade, enfim, traz prosperidade para aquele mercado que, teoricamente, não necessariamente estava ligado até aquela tecnologia no começo. Né? Hoje, com a hiperconectividade que nós temos, praticamente não tem mais limites, né? Cloud computing, etc. Uma série de coisas que facilitam hoje a criação de uma Deep Tech em qualquer lugar do mundo. Então, eu não vejo muita limitação. As tecnologias de conectividade, inclusive, são um grande exemplo, né? É interessante essa pergunta, porque uma Deep Tech, acho que naturalmente ela já nasce para resolver um problema grande. E quando a gente fala de um problema grande, ele tem que ser grande o suficiente para ser global. Então, existem Deep Techs que estão tentando ou investigando descobertas científicas no Brasil, mas também existe uma outra referência na Europa, uma outra na África, como o Cauê trouxe. Então, esses problemas, quando são transformados em solução, eles vão resolver esse problema para qualquer lugar do mundo. É muito difícil ter uma Deep Tech que tenha uma especificidade, uma regionalidade. Tá? Então, esses problemas são complexos o suficiente para ter esse tamanho e atingir diversos mercados. E a NTT, só voltando um pouquinho no assunto, como tem toda a parte de P&D muito forte, a gente tenta, de uma certa forma, se conectar ao ecossistema de startups e ajudar as Deep Techs, que elas não são fáceis de passarem do Vale da Morte. Acho que cerca de 70% das Deep Techs não conseguem se sustentar ao longo do tempo, a ponto de se transformar em uma solução. É diferente de quando você pega lá no meio acadêmico e científico e passa para toda uma comercialização daquela descoberta. Transformar isso em uma solução. Então a gente tem um pouco desse papel de ajudar no caminho para transformar isso em um potencial de mercado. A descoberta pela descoberta, ela não vai trazer retorno de investimento, ela não vai atrair essa competitividade. Tem que passar por uma transformação. Nosso papel é muito conectado com isso. Você perguntou um pouco da geografia das Deep Techs, aí eu estava pensando aqui, que tipos de Deep Techs tem em cada lugar? Eu acho que aí faz sentido a gente pensar um pouco de geografia. Aqui no Brasil, por exemplo, temos um histórico muito grande de ter bons profissionais de pesquisa de saúde, da área médica. Consequentemente, ótimas Deep Techs. Temos um sistema bancário complexo que enfrentou uma inflação absurda nos anos 80 e 90. Consequentemente, a tecnologia bancária, temos ótimas fintechs. Né? Então, existe uma geografia sim, mas acho que ela está muito relacionada àquilo que é o forte acadêmico, talvez, né? O que é tradicional, o que aquele país desenvolveu de forte acadêmico. Entendi. E associado muito com recursos também, né? Acho que quando você está fazendo um estudo para produção de determinada questão, você precisa ter materialidade para chegar naquele resultado. Então, um país como o nosso, que tem uma característica continental e que tem um clima que propicia certos tipos de plantio, necessariamente caminha para fazer deep techs associadas à alimentação, por exemplo, com mais facilidade. A gente é referência global
quando a gente está falando do desenvolvimento de agropecuária. Uhum. Isso acontece, evidentemente, em função do que o Cauê falou, que é uma tradição acadêmica, por assim dizer, dentro desse estudo. E essa tradição acadêmica também muitas vezes acontece porque a gente tem os recursos e os insumos materiais, ou seja, a força da natureza, trabalhando a nosso favor. E isso você vai encontrar em todos os lugares. Quando a gente está falando de consumo de combustível, por exemplo, aqui a gente tem uma força de deep tech muito potente associada ao etanol, que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Por causa da nossa tradição com o plantio da cana-de-açúcar, a materialidade para que essa cana possa ser produzida, e a partir daí, tendo muita cana, a gente tem muita capacidade de estudo, muito investimento, muito interesse do mercado em produzir tecnologias, inclusive de combustível, utilizando a cana-de-açúcar, que é o etanol. Legal. E visto que vocês, enquanto estavam falando sobre, vocês abordaram bastante o tema de universidades, do meio acadêmico, qual que seria mais ou menos o papel tanto de uma universidade quanto um papel governamental ou até mesmo de empresas privadas nesses meios das deep techs? Bom, acho que primeiro o papel governamental, né? A gente sempre espera que a inovação seja fomentada de várias formas possíveis. A gente tem, falando um pouco de novo de geografia, alguns bons exemplos, por exemplo, no Oriente Médio, de governos que financiam projetos de deep techs, até 2 ou 3 projetos depois que as pessoas saem da faculdade. Isso é muito legal, permite que as pessoas tenham falhas, fomentam, né? Então, assim, o papel dos governos é essencialíssimo para isso. Para motivar que essas empresas existam, porque essas empresas depois viram patrimônios nacionais. Nós temos empresas no Brasil bicentenárias que surgiram da ideia de alguém. É verdade. Né? Então a gente precisa de mais empresas assim. Então o governo tem um papel essencial, tanto o municipal, o estadual, o federal, na construção dessas pessoas, desse discurso, né? Dessa abertura de uma possibilidade a mais, que são as pessoas criarem suas próprias empresas através, de preferência, que a gente está falando aqui das deep techs, que é um assunto que já nasce global. Vou deixar o governamento, universidades e o privado para vocês. Por favor, Xará. Acredito muito do que a gente tem vivido, né, no nosso dia a dia, que o meio acadêmico, que as universidades trazem de qualidade para os estudantes, para os futuros cientistas, é o que reflete no mercado. Então, essa regionalidade, essa necessidade que um país tem, vai se traduzir em uma deep tech muito naqueles temas. Então, esse incentivo a quando uma pessoa termina um projeto de graduação ou um projeto de mestrado, uma teoria, se transformar, se materializar em uma empresa, numa possível empresa, depende de grana, depende de incentivo mesmo. Então, é muito relativo o quanto que você investe numa deep tech para ter um retorno rápido. Geralmente levam 10 anos para uma deep tech se concretizar no mercado, para aquela solução, às vezes, não pode nem registrar uma patente. Descobrir um medicamento novo, por exemplo, se ele registra a patente hoje, quando foi autorizado pela Anvisa, por um órgão regulamentador, aquela patente já caiu. Então, existem outras questões que o governo e as instituições também têm que apoiar nesse sentido. Tá? Não adianta só o mercado, as empresas colocarem dinheiro nas deep techs, porque elas também têm esse outro fator para se preocupar. Né? Então tem que balancear um pouco os dois. Quando e quanto de investimento você coloca ali dentro dessas pesquisas. Perfeito. Acho que no final do dia, um ecossistema, Mari. E um ecossistema não funciona separadamente. Acho que esse tripartite que você colocou entre as universidades, o governo materializado dentro de cenários, sejam eles públicos ou privados, e a iniciativa privada. E aí, claro, você tem várias nuances. As empresas de economia mista, acho que aqui a Petrobras é a nossa grande expoente, né, de pesquisa de tech dentro do país, quando a gente está olhando para a exploração de energia, através majoritariamente de petróleo, que dá o nome à companhia, mas hoje há vários outros caminhos que a Petrobras está positivando, tecnologias profundas, é extremamente necessário. E aí a gente tem o governo como entidade habilitadora, seja por programas e políticas públicos de incentivo, que é o que o Cauê mencionou, seja por financiamento direto, seja por questões militares ou sociais. A gente tem as universidades como
embrião, berço de todo esse processo inovativo através de metodologia científica, e isso vai se materializar geralmente em níveis mais avançados dentro do capital financeiro privado. Então, acho que cada uma, à sua maneira, contribui para esse ecossistema e acho impraticável que a gente tenha inovação, porque no final do dia, tecnologia profunda é tecnologia inovativa, sem que algum desses órgãos funcione de maneira adequada. Então, cada um no seu quadrado, por assim dizer, contribui bastante. De forma complementar, né? A gente estava até comentando outro dia que acho que a descoberta que você falou, Marcelo, a descoberta é feita na universidade e a inovação acontece depois da iniciativa privada. Exato. Né? Geralmente esses dois papéis são a jornada normal do que acontece, né? É bem isso, né? Então, tem a pesquisa, tem a descoberta, ela passa por um ciclo de vida dentro do meio acadêmico, só que muitas vezes não tem força para ir no mercado, né? A descoberta pela descoberta, ela não vai para frente. Então, quando chega no mercado, ela vira uma inovação de fato. Então, tem que ter um apoio de uma empresa, um investimento privado, um fundo, para poder transformar isso em uma solução que vai para a sociedade. Eu acho que a Deep Tech tem esse papel também de criar bons produtos no final que vão transformar a sociedade, né? Desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de medicamentos, de novas matérias-primas, novas partes químicas. Ela tem uma abrangência muito grande para converter em benefício para uma sociedade como um todo. Agora, saindo um pouco desse panorama global que a gente abriu e voltando um pouco mais para o Brasil, quais são os principais desafios que vocês veem para as Deep Techs, assim, realmente empreenderem aqui no Brasil? Chegou a nossa hora, chegou a hora do Brasil fundar Deep Techs, gente. Mas o principal desafio que eu vejo, assim, as Deep Techs, elas exigem muito o que a gente chama de investimento paciente. Né, como o Marcelo falou, demora um pouco mais para converter, para ter esse retorno. Esse investimento paciente e inovação, ele não tão fácil de ser achado para o Brasil. O Brasil, em termos de região para investimento, é uma região que não tem uma graduação tão boa, né, mundialmente. Então a gente precisa mudar um pouco esse panorama e trabalhar bastante da confiança. Né? Como é que a gente vai criar um cenário de confiança onde o investidor interno e externo vai investir no Brasil, porque o nosso investidor interno ele pode investir fora também, né? A gente está falando de Brasil, mas de uma coisa que é globalizada. Então, como é que eu atraio esse dinheiro do investidor externo que está fora do Brasil e eu retenho o interno? Então, para mim, é criando essa confiança para ter esse investimento paciente. Esse investimento realmente faz diferença. Legal. E visto que, por exemplo, o Marcelo ele citou alguns exemplos já de algumas Deep Techs, assim, de algumas linhas de pesquisas das quais as Deep Techs brasileiras podem seguir, teria alguma que vocês falam, putz, realmente o Brasil tem destaque, tem o maior potencial na Deep Tech, assim, de tal segmento, por exemplo? É interessante, Mari, porque veja, as Deep Techs, elas tendem a existir em função de um problema de alta complexidade. Isso é o principal. E a gente sabe que, apesar do nosso país ter as suas maravilhas incontestáveis, problemas de alta complexidade também existem. Países continentais, eles têm problema de comunicação e logística. Isso somos nós, Rússia, China. Via de regra, é um problema em função da materialidade que a gente vive, do tamanho do nosso país. Então, isso por si só é uma oportunidade de inovação de uma hard tech. E quando a gente leva isso para o Brasil, onde a gente tem, somado a nossa intercontinentalidade muito, muito extensa, muito território, a gente tem terras terras raras, terras de extração, onde a gente tem uma questão logística. Cabe olhar, por exemplo, para o que a Vale está produzindo. Carros autônomos, veículos autodirigidos, processo de dirigir carros de maneira remota, análise de tráfego, estradas inteligentes para absorção de impacto. Tudo isso são tecnologias hard techs, deep techs, que estão sendo empregadas hoje no nosso dia a dia pela materialidade. Mas hoje, dentro do cenário, se eu tivesse alguns milhões para colocar, infelizmente não é o caso, ao contrário do Salve do Cauê, a minha vida ainda não está tão boa. Ele que está falando. Eu acho que o caminho do país vem se positivando em função do agronegócio.
Legal. Acho que a gente tem empresas com uma potência alimentar muito grande, tanto para o mercado interno quanto externo. A China é um consumidor, e a China, a Rússia e os Estados Unidos, que são as maiores potências econômicas, são consumidores do que a gente produz aqui dentro, de alimentação. Então, se eu tivesse que apostar em grandes inovações com o meu dinheiro, certamente eu colocaria essas grandes inovações no agro. Mas, olhando para mineradoras, eu acho que a gente tem uma potência muito relevante. Acho que a gente tem uma potência para energia e tem algumas deep techs bem relevantes aqui dentro de energia também, trabalhando no Brasil. E acho que a gente também ainda tem uma capacidade de comunicação, de hiperconectividade dentro do Brasil, que a gente pode explorar. Acho que quando eu olho para o mercado, esses são os nomes que mais me pipocam, assim. Mas eu tenho certeza que se a gente fizer um estudo, a gente encontra muito mais coisa. Totalmente de acordo, Marcelo. O agro é um dos que eu ia citar, porque, dada a nossa geografia, a extensão territorial, a grande produção agrícola como um todo, tem um mercado enorme. E o legal de ter um mercado enorme é que a gente tem grandes empresas onde as startups de deep tech podem dar vazão a essa tecnologia. Elas já têm meio caminho andado para quando aquela tecnologia ter uma maturidade. Então ela tem que trabalhar para avançar a tecnologia, atingir a maturidade dela, e ela tem trilhas no mercado. Então ela se aproxima de uma grande empresa que já tem uma estrutura com uma base sólida dentro do país, e isso alavanca muito a solução que ela tem. Então é um caminho que já está um pouco trilhado, tem que ir galgando aos poucos e trazer isso para dentro da cultura. Muitas vezes, por serem empresas grandes, elas não têm essa cultura de conhecer as deep techs ou ir atrás dessa solução. Elas às vezes esperam ter aquele boom no mercado e falar, poxa, por que eu não olhei para isso antes? Então as corporações têm que estar perto da deep tech, têm que acompanhar esse movimento de mercado, porque quem descobre, quem aplica aquilo primeiro, a gente sempre fala, sai na frente. E de fato é um diferencial muito grande para o mercado. Então tem que aproveitar a deep tech e o caminho que já está ali pavimentado, boa parte, sabe? Então, eu gostei que ambos vocês citaram a parte dos investimentos e das corporações, e é justamente a nossa próxima pergunta, que é o que os executivos e as empresas tradicionais ganham ao se aproximar dessas deep techs? Então, quais são as vantagens, as diferenças, assim, qual que é o output disso? Bom, acho que tocar a inovação antes que ela vá para a produção é uma vantagem absurda, né? A gente consegue planejar nosso negócio, entender aquilo que está por vir. Então, minimamente as empresas que estão, de alguma forma, liderando ou competindo pela liderança no seu segmento, olharem um pouco para essas tecnologias que vão transformar ou potencializar seus negócios. E aí, sem expectativa de ter um retorno no começo, né? Um retorno mais a longo prazo, mas que elas precisam conviver com essas tecnologias. A gente, nos últimos anos, com o nosso laboratório de tecnologias imersivas, né? A gente tem feito isso muito com os nossos clientes. Vem aqui um pouco conviver com a tecnologia. Vamos fazer um business plan? Vamos, mas depois que vocês conviverem com a tecnologia, para vocês descobrirem qual é o negócio de vocês, depois que vocês observarem ela sendo aplicada. Então, geralmente, durante a aplicação de uma tecnologia vinda de um conceito de deep tech ou de uma deep tech, a gente descobre para que ela serve durante a jornada, né, de contato com a tecnologia e não de forma antecipada. É muito difícil descobrir o que fazer com alguma coisa antes de ter o contato com ela, tá? Então, fundem laboratórios dentro das empresas de vocês, se aproximem de quem tem esses laboratórios, das startups. Nós estamos aqui no Cubo hoje fazendo essa gravação que está investindo muito em deep techs. Se aproximem para ter esse contato. Eu acho que é o primeiro passo. Tá, e justamente nesse ponto, desculpa, Marcelo, como que a gente pode, como as empresas podem colaborar com essas startups? Bom, existem de diversas formas, né? Venture Capital, Corporate Ventures, simplesmente investindo em produzir alguma prova de conceito ou prova de valor, conteúdo, simplesmente ouvindo um pitch do que essa startup pode trazer. A gente tem aprendido muito com as startups. Exato. A gente falou com muitas startups, deep techs aqui semana passada de biotecnologia, né? Aprendi a montar uma proteína semana passada. E a gente aprendeu. A palavra que a gente mais fala é aprender. Então, existem diversas formas que os hubs de inovação oferecem e que nós, empresas que fazemos pesquisa e desenvolvimento, também oferecemos. Principalmente
essa parceria para ter o primeiro contato, para desenvolver essa maturidade, essa consciência sobre o que é aquelas tecnologias, né? Exato, eu ia comentar, você perguntou do ganho, né, para as empresas, para as corporações. Nem sempre vai ser um retorno do investimento diretamente. Então, ter esse primeiro contato, conviver com uma nova tecnologia, conviver com temas que não estão no dia a dia da empresa, tem uma relevância muito grande de conhecimento, porque quando aquela tecnologia estiver madura o suficiente, você já conviveu. Você já está próximo daquele cenário. E a gente, dentro das nossas metodologias de inovação, trabalha muito a parte da educação com o nosso cliente. Como que a gente vai levar e ensinar a parte dessas tecnologias para eles. E o outro ponto que eu citou que eu acho muito legal a gente tem um papel também de aproximar através de programas de inovação, através de criar programas de desafios, buscar o que a empresa tem de deficiente para a gente encontrar uma startup, fazer esse matching, né? Encontrar como que a gente vai gerar esse ponto de apoio. E a NTT como consultoria tem essa raiz. A gente busca essas soluções e é um ganha-ganha, todo mundo evolui. Mesmo que a tecnologia depois não vá para frente ou não der certo, saiu benefício para todo mundo. É uma das formas que as corporações tendem a ganhar participando desse ecossistema. É o jogo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas é isso, né? Geralmente tem que ir lá e pôr o skin in the game, né? Tem que entrar mesmo pra sentir na Geralmente pele. não dá certo financeiro, mas a construção de conhecimento fica. Não, e acho que no final do dia, ainda bem que a Blockbuster e a Xerox existem. São lembretes muito potentes e perenes do que acontece quando a gente ignora a inovação bater na porta, a disrupção bater na porta, as tecnologias profundas bater na porta. Acho que, sendo um outsider, né, aqui a gente está com um grupo de inovação e eu sou o único que não faz parte do laboratório de maneira propriamente dita. Sempre que eu penso em inovação, em reinvenção, em pesquisa, eu penso em chegar na vanguarda se você não está lá, ou manter-se nela se você está, o que é ainda mais difícil. Porque incorporar uma lição Apple, né, de canibalizar seu próprio produto antes que outros o façam. Então, todo esse processo de pesquisa, de incentivo, de trazer capital no final do dia, que foi o que o Cauê citou de exemplos ali, ele tem uma potência e uma capacidade executiva que, se ignorada, pode significar o fim de uma grande corporação ou, pelo menos, a queda nos rankings. A gente consegue observar, por exemplo, a Pfizer, que faz isso muito bem, que consegue estar sempre se atualizando, descobrindo novos medicamentos, garantindo que as empresas de tecnologia profunda do mercado estão gerando o que ela precisa para se manter como um dos players mais relevantes. Acho que todo mundo viu uma pesquisa de tecnologia profunda em tempo de Covid. A gente, no final, tinha uma tecnologia... Acompanhamos em tempo real, foi a primeira vez. que precisava ser feita, e ao contrário do que se espera, onde a gente costuma ser paciente para desenvolver novas tecnologias, a gente estava correndo contra o tempo para ter uma tecnologia com uma altíssima capacidade de pesquisa e de produção de resultados e com risco atrelado muito alto que precisava ser feito no menor tempo possível. Isso só foi possível em função de todo um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento que já era positivado dentro dessas grandes empresas. Então, acho que não existe um outro caminho, Mari. Quando você é uma grande empresa, você precisa de P&D. Se você é uma pequena empresa, você precisa de P&D para ser uma grande empresa. Se você é uma média empresa, você também precisa de P&D. Então, acho que a capacidade de inovar, de descobrir tecnologias, ela é chave para o mercado. E curioso, assim, legal a referência, porque a gente vivenciou de forma aberta, né, toda essa corrida, a importância desse investimento nas pesquisas que vieram de uma forma urgente. Então, o benefício para a sociedade, o retorno financeiro, era uma corrida de fato. Precisávamos de uma solução. Então, isso não precisa acontecer por trás dos panos, né? Fora de uma urgência. Tem que acontecer no dia a dia aqui dentro. Legal. E, assim, uma pergunta aqui, basicamente, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, é se vocês acreditam que o Brasil está mais próximo de ser um consumidor dessas tecnologias ou um protagonista nessa onda? Eu acho que está na hora de sermos protagonistas. Eu acho que o mercado brasileiro, ele chegou a um limite de criação de soluções, talvez. Talvez ainda tenha bastante espaço no agro, etc. Mas está na hora da gente ser o protagonista. Eu acho que chegou esse momento. A gente tem muita pesquisa científica mal utilizada no Brasil,
O Brasil é um dos maiores produtores de artigos acadêmicos que podem virar potencialmente tecnologias em todos os setores possíveis. Eu acho que está na hora da gente virar o protagonista. Eu acho que a gente tem que pensar assim, essa é a minha resposta. Bom, hoje a percepção geral é de que a gente consome muito, né? E como o Correia falou, eu também acredito que está mais do que na hora de virarmos protagonistas. E é um cenário muito propício para isso acontecer, né? Toda a parte de investimento, apoio, as empresas estão entendendo o impacto que isso tem, e a gente tem que apoiar essa mudança de cultura, de como enxergamos a inovação, tá? Não é só inovação de serviço para acontecer amanhã, para resolver um problema que não é tão intenso ou tão profundo. A gente tem que olhar para o futuro, olhar daqui a alguns anos, então investir e ter essa cultura de que a longo prazo isso vale muito mais a pena. Acho que o caminho é o que os meninos positivaram, Mari. Acho que a gente vai ter que se encontrar com muitos desafios. Investimento e estabilizar uma cultura acadêmica que hoje a gente tem universidades que são expoentes muito potentes dentro das principais capitais, mas elas não são muitas e não estão fora das principais capitais. Superado isso, a gente vai ter uma nova conjectura macroeconômica, porque o nosso processo de fornecimento de commodities, ele é muito sólido enquanto o Brasil. Então a gente faz a exportação de commodities para países de referência em pesquisa e isso sustenta hoje o nosso PIB. Então esse processo de mudança ele não é simples, mas ele é possível. E a partir desse processo de mudança, com as alterações governamentais que a gente deve encontrar nos próximos anos, e com a qualificação de mão de obra que a gente vem passando nos últimos 50 anos majoritariamente, então a gente está elevando a renda per capita média, a gente está seguindo num processo de graduação de jovens mais do que a gente já teve no passado, com um processo de desdolarização do mundo que vem se positivando de alguma maneira através dos BRICS, a gente pode ter uma capacidade de ser mais protagonista enquanto nação nesse processo. Mas protagonistas enquanto povo, eu acho que a gente já é. A gente tem pesquisadores brasileiros nas principais instituições do mundo e a gente tem indústrias brasileiras sendo algumas das principais dentro do seu ramo. Eu citei várias. A Vale é uma delas, a gente tem a Petrobras muito forte, a gente tem várias empresas do nosso país que são referências dentro das suas próprias atuações. Então, acho que como nação a gente tem um gap muito grande, uma lacuna muito grande para perseguir, mas enquanto povo e às vezes enquanto unidade, eu acho que a gente está caminhando para a vanguarda e falo isso com bastante orgulho, assim. Acho que a gente está num momento muito legal. Quero até corrigir, acho que um erro que a gente cometeu, que foi de não citar abertamente a Embraer. Talvez uma das maiores ou a maior deep tech que temos no Brasil, que fundou uma universidade para se sustentar através desse desenvolvimento. Perfeito. Outro dia estávamos lá no Prêmio do Valor Econômico e dá muito orgulho de ver a Embraer e outras empresas que estavam lá, Natura, etc., que também é desenvolvedora de tecnologia, de vê-los ganhando prêmios de inovação. E ninguém tira isso deles nos próximos 20, 30, 40 anos, porque eles sabem fazer inovação. Né? Então, a indústria aeronáutica são líderes de mercado e desenvolvem tecnologia core de aviação. Né? Então, um abraço para o pessoal da Embraer, é uma empresa que dá muito orgulho para a gente, que é de pesquisa e desenvolvimento de fato mesmo. Não, perfeito. E eu acredito que é justamente com essa conversa que a gente finaliza aqui. Então, eu queria agradecer muitíssimo obrigada a presença de vocês aqui hoje. Eu acredito que foi uma conversa, assim, super enriquecedora. E pode ter tirado a pessoa de não conhecer uma Deep Tech até saber sobre o mercado. E, enfim, muito bom, pessoal. Muitíssimo obrigada de novo. E é isso. Obrigada por nos assistir ou nos ouvir. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Prazer estar com Convite, vocês, prazer. pessoal. Muito obrigado. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.